Boa tarde, queridos companheiros do Grupo Alegria de Florescer. É com muita alegria que, mais uma vez, nos reunimos para o estudo do Evangelho. Vamos refletir nos ensinamentos de Jesus, dando continuidade ao capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe. Hoje nós vamos fazer uma ambientação diferente. Nós trouxemos um convidado especial, e aí, com a ajuda preciosa do nosso companheiro Marcos, que recepcionou esse convidado, nós vamos ouvir uma ambientação para a harmonização nossa, para a nossa concentração, depois a prece, darmos início aos estudos. É para eu dar o play daquele vídeo? Sim, daquele convidado. Ai, meu Deus. Eu não estava preparado. Mas eu mandei tão cedo. Manda para mim quando for assim, calma, Raquel. Não, Hoje eu estava bem difícil. Calma. Calma. Acalma. Acalma o coração. Orações diárias, cartas do Evangelho. Poema, carta. O livro Cartas do Evangelho, Espírito Casimiro Cunha, Francisco Cândido Xavier. Poema, carta às famílias. É certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que no futuro transforma o ódio tigrino em tesouros do amor puro. E eis porque, não raro, nessa prova que redime, irmãos surgem contra irmãos, raiando até pelo crime. Mas a dor, a grande dor, que reforma toda a gente, recolhe-os no seu regaço, fraterniza-os novamente. Por essa razão, amigos, todo o ensino em substância é que a paz do lar terrestre depende da tolerância. Falando em particular, peço-te, pois, meu irmão, que faças de tua casa o instituto da afeição. Não te esqueças que em família a mais santa autoridade é a que nasce da energia, que não desdenha a bondade. A fim de seres ouvido, recorda que o verbo dar, na caravana afetiva, precede o verbo ensinar. Jamais te queixes dos teus, seja em qualquer confidência. Muita vez nos desabafos há muita maledicência. Sem que repartas no mundo a fé e o amor com os teus, não podes dar no caminho os sublimes dons de Deus. Há lutas em tua casa, atritos e desavenças? Isso é a sombra em que se prova a claridade da crença. Na noite de cada dia, nas luzes das orações, envia a Deus os apelos de tuas inquietações. Quanto ao mais, teu sacrifício
é a santa expressão de dor, purificando a família no plano eterno do amor. Então, a partir dessas reflexões, agradecidos a Casimiro Cunha com essa carta das famílias, com tanta profundidade de ensinamentos, nós estamos dando início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo para o nosso encontro, para a nossa presença, com muita alegria, a presença de Jesus, o nosso divino amigo, que envia os seus mensageiros de luz, de sabedoria, para nos auxiliar no entendimento das suas lições, no entendimento dos seus exemplos, para que, pouco a pouco, mais fortalecidos, adquirindo maiores conhecimentos e imprimindo esforços renovadores, nós possamos alcançar a luz, o aperfeiçoamento, a evolução espiritual. Nós somos imensamente agradecidos por estes momentos de união, de troca, de vivências, de reflexões, de aprendizado e de afetos para o nosso florescer a partir do que estamos aprendendo e desejosos que estamos de que dos nossos melhores pensamentos, dos nossos melhores sentimentos, possamos doar onde houver dor, lágrima, choro, desespero, angústia, que possamos, com as nossas energias, contribuir para o equilíbrio e a reharmonização no nosso planeta. Graças te damos, Senhor, e pedimos permissão para darmos início ao nosso estudo, agradecidos também aos nossos anjos guardiães, aos amigos espirituais presentes nesse encontro de luz. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Marcos. Queridos, nós falamos sobre o capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe, é o capítulo 14. Esse capítulo, ele abre a reflexão para nós com a passagem que está anotada em Mateus, Marcos e Lucas. Mateus é o capítulo 19, versículos 18 e 19. Marcos é o capítulo 10, versículo 19. E Lucas, capítulo 18, versículo 20. E aí nós falamos na quinta-feira, é a sequência de um encontro de Jesus, que um jovem o procura para saber como que ele vai fazer para o que significa chegar, o que ele precisa fazer para ele alcançar o reino, a vida eterna. E aí Jesus disse, olha, é para seguir os mandamentos. Não vai matar, não vai cometer adultério, não vai furtar e honra teu pai e tua mãe. E aí ele disse, mas isso eu já faço. Então você vai amar também o teu próximo como a ti mesmo. Então, é a sequência dessa conversa, quando ele está aqui, e Marcos, sabeis os mandamentos,
E aí ele dá essa resposta. E aí, só lembrando como que é um conteúdo importante, né? Porque os 3 evangelistas, eles anotam essa passagem. Nós, claro que não vamos nos deter na comparação de cada um, a forma, mas é interessante nós ressaltarmos essa recomendação de Jesus, foi trazida pelos 3, destacada pelos 3, cada um com seu enfoque, cada um com a sua forma de escrita, porque um evangelista era grego, outro judeu, um é médico, o outro era coletor de impostos, um conviveu com Jesus, 2 conviveram com Jesus, o outro nem o conheceu, mas todos tratando do mesmo conteúdo. E a riqueza que Kardec também consegue, na sua sabedoria, no seu pensamento bem organizado, nós já destacamos isso também quinta-feira passada, que ele dá o destaque para a imutabilidade da lei divina, quando ele traz, junto com essa passagem descrita pelos 3 evangelistas, ele traz também o Êxodo, no capítulo 20, versículo 12, que é essa junção do Novo e do Velho Testamento. E que há uma diferença. No Antigo Testamento era honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Como o texto hoje que nós vamos ver do item 4, que é hoje a nossa reflexão no item 4, ela é um texto curto, nós vamos fazer a leitura, porque eu quero falar pouco e trocar com vocês das experiências, dos sentimentos, da percepção de cada um. Então, nós vamos dar esse destaque nessa diferença. No Novo Testamento é honrai a vosso pai e a vossa mãe. Para aí. E no Antigo Testamento era honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. E nós vamos ter o esclarecimento no item 4. Deus diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Porque promete ele como recompensa a vida na terra e não a vida celeste. A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do decálogo, lhe alteram o sentido. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Então, além do texto, buscarmos o contexto, né, do que foi dito, de que forma foi dito, por que foi dito. Então, a gente vai lá naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea, lá atrás, né? Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance, e como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectiva o que os pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, objetivo de suas aspirações. Então, a terra da promissão era
não a terra material, mas a pátria espiritual. Mas, naquele momento, o entendimento era de uma terra material. Era isso que eles esperavam. Nada mais desejavam do que isso. Deus lhes diz que viverão nela longo tempo. Viverão nela longo tempo. Nós somos espíritos imortais. Mas, da mesma forma, naquela época, naquele momento, era muito difícil essa compreensão, porque estávamos ainda presos à materialidade. E aí, mas ele diz, viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. Então, além de viver longo tempo, espíritos imortais, trabalhando para o cumprimento das leis eternas e imutáveis, que são as leis divinas. Tá bom? Mas, ao verificar-se o advento de Jesus, aquilo tudo ali que a gente viu até agora, lá atrás, ainda com Moisés. Mas, ao verificar-se o advento de Jesus, já eles, nós, tinham mais desenvolvidas suas ideias. Chegada a ocasião de receberem alimentação menos grosseira, o alimento espiritual, o pão da vida, o mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo. Lá, e não na terra, é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à observância daquele mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é a terra material, que lhes promete, e sim o céu. Aí há uma orientação para nós vermos o capítulo 2 e o capítulo 3. O capítulo 2, claro, só vou me referir ao título do capítulo, é Meu Reino Não É Deste Mundo, e o capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, que fecha exatamente com essa compreensão que hoje alguns já conseguem trazer para si. Né? Nem podemos generalizar que essa compreensão seja total, toda a humanidade. E aí, antes de passar para trocarmos as nossas vivências, nossas opiniões, nós temos o poema do Casimiro Cunha, que muito oportunamente nos chegou hoje, que começa logo dizendo, vou repetir só um pouquinho, é certo que sobre a terra, nas lutas de expiação, muita vez o lar se forma para a dor da redenção. Por vezes, os inimigos das existências passadas recebem o mesmo sangue em lutas amarguradas. É o resgate doloroso, a algema que, no futuro, transforma o ódio tigrino em tesouros do amor. Quinta-feira passada, nós falamos bastante sobre o mandamento do honrar a vosso pai e a vossa mãe, ressaltando que é na família a maior oportunidade que temos para
honrarmos a ancestralidade, o aprendizado, e a maior oportunidade para o reajuste. Nós temos oportunidade de encontrar afetos, mas temos também oportunidade de encontrar desafetos, que é justamente para a correção, para dar novos rumos aos equívocos anteriormente cometidos. Então, Casimiro Cunha vem trazendo, logo nas primeiras estrofes, essa certeza de que nós temos da redenção desses encontros consanguíneos. E aí, no livro, no capítulo 7 do livro Libertação, capítulo 7, André Luiz, através do Chico Xavier, ele traz um relato. Eles estão numa cidade de sombras. Esse livro, a história, fala de Gregório, o foco maior é que eles vão trabalhar casos de obsessão ligado a Gregório. É longo, não é aqui o momento. Mas, enquanto eles aguardam a hora que vão ser recebidos por Gregório, esse chefe dessa cidade, das sombras, eles vão encontrando lá na cidade o que eles chamam como uma espécie de asilo, e eles encontram muitos espíritos sofredores. E eles encontram uma mulher envolvida num halo de força muito deletéria, muito... Eu não vou nem descrever tudo, quem tiver interesse vai lá, é capítulo 7 do livro Libertação. Mas ela está ali assim, muito abatida mesmo, e ela grita pelo nome de uma pessoa chamada Joaquim. O Joaquim já voltou à Terra, já antecipou a vinda dele, que deve estar preparando já para recebê-la. E ela havia sido uma tirânica senhora de escravos, e ela se envolveu. Ela casa com o senhor de engenho e ela, se torna senhora lá da fazenda. E o marido tinha tido um relacionamento com uma escrava, tinha tido filhos com essa escrava, antes de casar até com ela, mas ela, quando descobre isso, ela não aceita. Tem todo um desvio aí para afastar a escrava, e os filhos, separam os filhos. Eu sei que acaba matando todo mundo, e agora ela desencarna e está sendo perseguida por esses espíritos, a escrava e seus filhos. E aí, André Luiz, junto com Eloy e o Gúbio, que é o instrutor nesse livro, é ele que está na direção da equipe de salvar a Margarida. Ele relata esse caso e ele traz para nós que ela vai também reencarnar, vai reencontrar o Joaquim, ela vai... o Eloy fica abismado, como que nem quando ela renascer, chegar na Terra, ela ainda não vai se livrar dos perseguidores, ela vai recebê-los como filhos, e é justamente que os princípios de atração que governam o universo inteiro. É a oportunidade, através pelas bênçãos da reencarnação, de haver o reajustamento, porque, em determinado momento, André Luiz nos diz que nós nos elevamos com aqueles que amamos e redimimos, ou rebaixamos-nos com aqueles que perseguimos e odiamos. Então, mostrando bem a
responsabilidade nossa de fazermos as nossas escolhas, por isso a necessidade de estudarmos, de analisarmos esses casos, que é para entender bem a importância de uma existência terrestre, que às vezes nem são casos assim tão tenebrosos nas nossas próprias famílias. É um desentendimento de geração, de alguma divergência, mas a gente transforma isso num cavalo de batalha e, às vezes, perde uma existência por conta da nossa intolerância, que também o poema de Casimiro Cunha traz para nós, que essa fraternidade que precisa existir e que, antes de ensinarmos, precisamos dar, e que depende também da nossa tolerância, de fazer no nosso núcleo familiar a todo o esforço possível para a reharmonização, e que isso vai nos fortalecer para nos preparar para a família universal. Então, em resumo, é isso, o caso é bem grande, dói também, porque vai constrangendo a gente a situação do relato deles, não cabe aqui agora, mas é esse pequeno resumo de várias situações, e mesmo aquele caso que nós falávamos na quinta-feira, que também um caso, né, que o filho acaba assassinando a mãe, no futuro, um dia, não se sabe exatamente quando, vai haver um reencontro para esse reajuste. É assim o fluxo da nossa vida como soma de várias existências. Então, vou passar para vocês aí, para darem os seus depoimentos, as suas opiniões, e só finalizando a minha fala, lembrando que isso não é receita de bolo, que hoje nós vamos dormir e acordar com todo o ensinamento de Jesus colocado em prática. É aprendizado, é oportunidade de reflexão, é entendimento individual e é esse caminhar. O que é importante é não parar. Tem fila? Alô? Pode falar, Alguém na Marcos, fila? está te ouvindo. Eu queria fazer uma colocaçãozinha. Eu fiz uma pequena observação aqui que das outras vezes que eu estudei esse ponto eu não tinha pensado. Mas quando ele fala que herdarão, né, por muito tempo a terra, né, viverão muito tempo na terra para honrar o pai e mãe, levando-se em conta, né, que nós somos espíritos que já vivemos aqui muitas encarnações e que agora, por exemplo, estamos vivendo uma época de êxodo, né, onde muitos serão retirados da terra, talvez se enquadrasse também aí, né? Aqueles que não souberam vivenciar os ensinamentos lá de Moisés, de Jesus, agora não vão mais poder permanecer na terra. E aqueles que vão permanecer continuarão ainda por muito tempo na terra, mesmo que indo e voltando, ora no plano espiritual, ora no plano material, mas estando ligados à terra. Então, herdarão, ou herdaremos, eu espero estar nessa leva, se Deus quiser, herdaremos a terra, porque buscamos honrar pai e mãe, desde aquela época até hoje. Sabe-se lá quantas vezes nós descumprimos esses mandamentos, mas agora nós já estamos cumprindo. Então, quem sabe, né, estejamos também herdando a terra, vivendo um longo tempo ainda na terra, até que a terra se torne um planeta ditoso, e aí sim, né, nós estaremos em condição de usufruir mais do reino de Jesus do céu do que da terra. Mas até lá, enquanto estivermos no nível de regeneração,
ainda estaremos usufruindo mais dos bens da terra do que dos bens do céu. É uma leitura que eu fiz agora que eu nunca tinha feito. Não sei se vocês vão concordar ou não, mas uma nova visão que eu tive. Marcos, Heleno, essa terra, quando ele diz, Deus lhes diz que viverão nela longo tempo, já não é a terra material. Aqui ele diz isso lá naquela época, porque o entendimento era esse. Mas esse viverão nela longo tempo é a nossa vida espiritual, a pátria espiritual. Mesmo que, de vez em quando, vamos encarnando, reencarnando, mas nós somos espíritos, vivendo experiências terrestres para nosso aprendizado. Mas o longo tempo que nós vamos viver é na vida espiritual, que é de lá que nós somos. Tá bem? Hoje a gente não consegue entender isso. Alguns de nós já conseguem, nem toda a humanidade consegue ter essa leitura de que essa terra e esse viver longo tempo é que nós somos espíritos imortais. Ora lá, ora cá, mas é esse longo tempo de vida, soma de várias existências. Sim, Raquel, sim, eu não estou discordando, eu só estou dizendo que é uma outra visão que se encaixa também. Porque esse longo tempo, se nós levarmos em conta que a gente vem vindo, reencarnando desde o tempo de Moisés, e a gente vai ter que continuar reencarnando nessa Terra, enquanto ela se transforma de planeta de provas e expiações para regeneração, depois de regeneração para ditoso, os que conseguirem acompanhar a evolução do planeta, então também se enquadra nessa questão do longo tempo. Seria uma outra visão mais puxada para o lado material, mas que também se encaixa. É óbvio que ele fala da vida espiritual, mas eu estou trazendo essa visão mais material que eu acho que também se encaixa aí. É uma outra opção de entendimento, porque, veja bem, baseado no que tudo que a gente vê que Jesus falou se enquadra dentro de cada época. Dentro de cada época da humanidade se enquadrou tudo que ele falou. O que ele falou não pertence só à época do que ele falou, não pertenceu só à Idade Média, não pertence só a hoje, como vai pertencer para sempre. E essa maneira da gente entender que a palavra dele é eterna, que perdura, é que, no meu modo de entender, é que, dado o momento em que nós estamos vivendo, nós podemos encaixar isso dentro do momento que a gente está vivendo. Então, o que eu quis dizer foi isso, que como a gente já vem reencarnando desde aquela época, e a gente ainda vai reencarnar muitas vezes, olha o longo tempo que a gente está vivendo no planeta. Ora no plano espiritual, ora no plano material. Mas ninguém pode dizer que não é um longo tempo. É um longo tempo. Se somarmos tudo, os 2.000 anos, 2.000 e poucos anos de Jesus para cá, mais quase 2.000 anos até Moisés, já são 4.000 e poucos anos que a gente está encarnando aqui na Terra, e a gente ainda vai ficar reencarnando aí mais uns, sei lá, 800, 900, talvez mais 1.000, 2.000 anos, enquanto ela for regeneração, enquanto nós não formos espíritos suficientemente bons para não precisarmos mais reencarnar. Foi isso que eu quis dizer. Dá para enquadrar coisas de uma forma mais material. Posso contribuir? Sim, é lógico. É interessante, né? Por mais que a gente estude, que leia e que emerja no Evangelho, qualquer uma das obras, não só o Pentateuco, mas obras complementares, dependendo do nosso grau de amadurecimento, no primeiro momento, a nossa leitura é um pouco rasa. A gente não consegue se aprofundar muito dentro da linha de raciocínio dos espíritos superiores. E acontece com todos nós, é mais do que natural, né? Se daqui a 50 anos, se tivermos já um plano espiritual e novamente retornarmos ao Evangelho, faremos uma outra leitura mais amadurecida, mais amplificada, porque nós estamos mais sensíveis para alcançar o Evangelho. Não é de fácil interpretação, naturalmente, sabemos disso, né? Qualquer uma das passagens do Evangelho não é de fácil interpretação, daí a importância do estudo e das reflexões. Agora, quando nós lemos, eles estavam... A minha versão é diferente, tá, Raquel? Da Petit.
mas é basicamente a mesma coisa. Eles estavam ainda no deserto, a terra que Deus dará a eles é a terra da promissão, o objetivo dos seus desejos devido ao grau de alcance nosso lá atrás, na época de Moisés. Ok, aí vem Jesus, por volta de 1500 anos depois de Moisés, por volta de 15 séculos, e vem nos trazer que meu reino não é deste mundo. É nele, não na terra, que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Então, vamos já associar da seguinte forma. Se nós respeitarmos, e nós sempre respeitamos nossos pais, pai e mãe, de acordo com a colocação do Espírito Superior, inclusive ele faz uma referência aos capítulos 2 e 3. Aí nós fomos lá, rapidinho, para não tomar o tempo de vocês também. Introdução, deixa eu ver aqui, voltando. Meu reino não é deste mundo, Jesus. É o título do capítulo 2. O capítulo é curtinho. E o capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, aqui nós temos o reino de Jesus é na erraticidade ou na espiritualidade, e na casa do meu pai, como há muitas moradas, são os planetas habitados. Concorda? São duas questões distintas. Aqui, quando ele fala que a terra da promissão passa a ser a pátria celeste, então, se nós, hipoteticamente, respeitarmos, como nós respeitamos, os nossos pais, o nosso tempo de permanência na espiritualidade vai ser maior. Porque as nossas dívidas dos nossos pais será menor ou nenhuma. Nós não temos que voltar, obrigatoriamente, para reencarnarmos e resgatarmos os nossos débitos com pai e mãe. Então, de acordo com... essa foi minha leitura agora. Então, de acordo com as palavras do Cristo, que a terra da promissão, na verdade, a interpretação de Kardec, né? Pelo que eu entendi, passa a ser a pátria espiritual celeste, isso nos faz refletir que a nossa permanência junto aos nossos pais terrenos na última encarnação provavelmente será maior, mais expandida, porque os laços de amor serão mais perenes, mais contínuos, não havendo, então, necessidade do resgate entre os filhos e os pais. Vocês concordam? É filosófico, né? Uma interpretação filosófica, mas eu cheguei a essa conclusão Pode agora. ser e depende. É relativo. Passa por aí, mas passa por aí. Não é? É uma abordagem interessante. E é justamente elevar a nossa reflexão, elevar o nosso entendimento. Uhum. Sim, é porque não havendo mais contas a serem reajustadas, né, os nossos débitos, entende-se que o reino de Jesus é o plano espiritual, então nós passaremos um tempo maior no reino de Jesus, no reino de Deus, com os nossos amores, com os nossos pais. Independente da questão da casa do pai, onde há várias moradas, isso é uma outra questão também, né? O que também pode significar que nós possamos vir futuramente a encarnarmos nesses orbes mais evoluídos com a nossa própria família terrena, que na verdade acaba se transformando numa família espiritual. E tem uma diferença, vocês sabem, né? Entre uma e a outra. A consanguínea é resgate, e aquela outra que nós chamamos de família espiritual são as almas afins, os espíritos afins, com que nós estabelecemos vínculos mais profundos de afetividade e que acaba se tornando nossa família espiritual, tanto encarnada quanto desencarnada. Tanto, Luciano, que faz sentido que... Está dando para ouvir? Que em Êxodos, quando a gente lê lá em Êxodo, terra é com letra minúscula, não é o planeta. É a terra que Jesus, Deus, você vai viver longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O que é que Deus nos dá? Ele nos criou para a perfeição relativa, para a felicidade relativa. E vai viver longo tempo nessa terra que é a terra espiritual. A terra aí... Seu microfone está fechado. A questão da semântica ou da gramática faz uma grande diferença interpretativa, né? Muito interessante a sua colocação, Raquel. Obrigado.
Se eu puder fazer um comentário, eu também acho a abordagem, o comentário agora foi perfeito, Luciano, mas a abordagem do Celeno a gente também deveria pensar a respeito, né? Porque se a gente pensa que o processo de transformação vai levar o nosso planeta para uma condição bastante melhor, de repente aquele paraíso que nos foi prometido também pode ser o próprio planeta, que é um planeta maravilhoso. O que estraga o planeta hoje é a própria conduta do ser humano. Eu peguei aqui o pão nosso, né? A gente fez o evangelho hoje antes do nosso estudo, e uma passagem que a gente pegou hoje do Emmanuel é impressionante. Quer ver? Eu vou deixar vocês numa situação desconfortável agora com uma única palavra. Uma única. Começa com S e termina com O. E no meio tem EX, sexo. Né? Não deixa a gente desconfortável o sexo? O sexo, porém, Emmanuel deixa bastante claro, é uma das energias mais importantes no nosso planeta. Está ligado à reprodução, possibilita que um homem seja pai, que uma mulher seja mãe. É a origem da família, é a união das almas, é algo bonito. Só que ele fala também que a imundície está no coração do homem. Então o homem ele olha para o sexo e interpreta o sexo como algo imundo, porque a imundície está nele. É incrível, né? Como Emmanuel é brilhante nessa colocação. Então, o que hoje, de certa maneira, estraga o mundo? É o próprio ser humano. É a nossa capacidade de maltratar, de não compreender, de ser egoísta, de ser ambicioso, de ser competitivo. Né? A gente hoje ainda é bastante egoísta. Isso faz o nosso mundo um mundo bastante, eu diria, ainda está numa condição bastante lamentável. Agora, o nosso mundo ele é maravilhoso. Olha só as cenas que estão passando atrás do Celeno ali. Né? Não são coisas lindas, maravilhosas que estão passando ali, que é obra de Deus? Esses dias eu estava olhando com a Cris aqui, pássaros que nasceram aqui na nossa região, a gente estava agora observando os filhotes. É uma obra de arte as cores que aqueles filhotes têm. É preto, branco, azul, verde. E olha só, agora atrás do Celeno estava o Monte Roraima ali, é outro espetáculo, né? O mundo está cheio de espetáculos. Eu tenho certeza que Jesus criou o nosso planeta com um objetivo muito maior do que a gente consegue entender e ver hoje. Muito maior. A gente um dia ainda vai ter a capacidade de compreender isso. E aí também eu acho que a abordagem do Celeno é interessante. Do Luciano é muito boa, também deixa as coisas mais claras, mas a gente tem que olhar as coisas sob diversas perspectivas, né? Uma pode ser até, de repente, o planeta chegar numa condição fantástica comparada com aquilo que nós temos hoje, tendo mais compreensão, mais amor, sendo propício, né, para a felicidade, e de acordo com a situação que a gente vive hoje, a gente vai falar, caramba, esse é o paraíso, né? Embora o paraíso existam mundos muito mais avançados, muito melhores, mas para nós, esse salto pode nos colocar numa condição, para nós, de paraíso, né? Então, a abordagem de Celeno é interessante também. Mas, Marcos, foi mais ou menos isso que eu quis colocar, porque o planeta também está evoluindo. Claro. Então, e quando a gente entender isso, e a gente entender que na nossa condição de espíritos, seja lá encarnados ou desencarnados, nós estamos vivendo na atmosfera deste planeta e ainda vamos ficar presos a ela durante muito tempo, quem conseguir, quem não for por esse êxodo jogado para um planetinha pior, né? Aí é um êxodo obrigatório, não é o expurgo. Quem não sair daqui, quem conseguir aqui, que continuar elevando o seu padrão mental, espiritual, vai entender que a gente é espírito, seja lá ou seja cá.
seja na carne, seja desencarnado, a gente vai continuar espírito, vivendo na atmosfera de um planeta mais evoluído e que automaticamente vai preservar essas belezas todas, porque nós vamos aprender a preservar isso. Até 50 anos atrás, ninguém falava em preservar nada, era só destruição. Hoje em dia, nós já estamos tentando preservar. E basta você deixar um terreno abandonado por 10 meses e você volta lá e a natureza começou a se refazer. Então, quando o homem entender que ele tem que parar de destruir e voltar a plantar, voltar a deixar o animal ocupar e viver em harmonia, aprender com o selvagem, que o selvagem vivia em harmonia com a natureza, e a nossa natureza também vai se tornar depurada, os nossos animais vão se tornar menos agressivos, nós vamos viver no futuro, eu tenho essa impressão e desejo muito, que daqui a alguns séculos, quem ficar aqui possa andar pela savana tranquilo, sem medo de que o leão o coma. Porque vai ser um outro tipo de leão. O ser humano vai ser um outro tipo de ser humano. Então, nós vamos conseguir viver na natureza com tranquilidade. E esse planeta vai estar mais evoluído e nós mais evoluídos como espírito. Estaremos herdando um paraíso. Perfeito, Marco. Deixa Seja os que estiverem desencarnados ou encarnados. Só um minutinho, Marco. A Raquel e a Josi. Caíram, senão essa palestra vai até 5h30. Só que eu gostaria de fazer uma colocação aqui rapidinho sobre uma página de Hamed, que tem a ver com a fala do Marcos, que é muito interessante. Está no livro Prazeres da Alma. Ele diz o seguinte: Deus não está afastado no espaço incomensurável e desconhecido do homem, mas imanente na própria natureza. Ele é, de modo geral, a luz eterna e transcendente no processo evolutivo e criativo que existe no universo. Trecho do livro Prazeres da Alma. E, Marcos, hoje nós ainda nos relacionamos com companheiros nossos de jornada terrena que parece mal terem saído das cavernas. Exato. Neandertais. Aliás, os Neandertais até um pouco mais evoluídos do que o Homo erectus. Então, por uma analogia, como a gente sabe muito bem que a Terra está sendo peneirada, está sendo filtrada, né, nós estamos dando um salto sim, mas por força dos nossos débitos passados, o Senhor da Vida permite e se agrada da relação que nós precisamos estabelecer com os Neandertais, para que nós evoluamos e eles aprendam conosco. Zé, é contigo. Obrigado. Como é interpretativo, né? Pode ser, depende, está bem aplicável isso aí. Todo mundo aqui sabe, né? Eu acho que não tem dúvida, que naquele momento lá que estava se falando da terra de Canaã, estava se falando de Israel. Era aquilo que o povo entendia e ali estava a terra prometida. Na vida de Jesus, a gente já sabe que Jesus veio e disse para a gente o seguinte: eu vou te mandar o Consolador prometido. Então, Jesus tem uma visão muito mais ampla do que aquele da época lá de Moisés, apesar de que a gente sabe que foi tudo inspiração divina. O que eu entendo, né? Aí, vamos lá, estamos jogando de interpretação. Quando Jesus fala aí, quando refaz esse pensamento, eu acho que ele aí é sentimento pessoal. Ele está falando, sim, do mundo de regeneração. Mas quando está falando de pai e mãe, não está falando de pai e mãe como nós entendemos, como se falou até agora. Para mim, está falando da mãe terra, do pai terra. E aí, se você olhar dessa forma, é uma interpretação, né? Honrai a vossa terra, honrai o vosso planeta, que você vai herdá-lo. Tem muito mais sentido, isso acaba sendo uma coisa muito mais ampla e desfaz essa ideia do ser humano, depender do ser humano, porque senão não tem lógica, né? Como o Marco falou, já reencarnamos vezes, quantas vezes erramos, né? E a gente está pensando hoje, tá bom, o mundo está chegando aí de regeneração, se é que já não chegou, a gente não sentiu. Mas o que faz eu estar apto a herdar esse mundo de regeneração? Será que é só honrar? Honrar, não é respeitar. Honrar meu pai e a mãe. E aí a gente tem outro viés, né? Será que a palavra de fato era honrar? Então tem tanta coisa, são tantas nuances aí,
Então, assim, no meu íntimo, né, eu já tenho até vários estudos sobre isso, né, mas, assim, no meu íntimo, eu entendo que a Terra Prometida, com letra minúscula, é a terra de regeneração. E, para isso, precisamos honrar a própria terra de agora. Se a gente honrar, aí é o sentido muito mais amplo. Eu tenho que honrar a sociedade, honrar a justiça, honrar a caridade, honrar tudo que é possível para poder estar, assim, no mundo regenerado. E, se não for assim, aí estou com o mar. Vamos ser exilados para um local compatível, não tão honrado assim, certo? Mas é uma questão de justiça, eu preciso ampliar mais. Eu tenho que tirar essa figura do ser humano interferindo nessa história. Né? Quando a gente fala, são muitas moradas da casa do meu pai, a gente até já sabe, né, que as moradas podem ser planetas, podem ser colônias, podem ser níveis na própria Terra. Então, assim, falar de que a Terra Prometida está dentro disso é muito complicado. Como sabemos também que Jesus é o Cristo planetário, nosso governador, muito que possivelmente ele estava falando da própria Terra aqui. Enquanto nós estivermos aqui e honrarmos a própria terra, a própria criação, que ele fez parte dela, a gente vai herdar, sim, ela por longos tempos, né? E seremos excluídos se assim não quisermos. É só uma interpretação a mais. Muito bom, Zé. Beleza, a gente amplia as reflexões. Só que o Evangelho e o mandamento está falando de pai mesmo, pais biológicos e os pais que fazem, às vezes, de pai e de mãe, que foi o que nós vimos quinta-feira passada. Ele está falando de pais biológicos e pais que fazem, às vezes, de pai e mãe, que são os adotivos. E ele diz bem que é para honrar, não é só para respeitar, é para assistir na necessidade, proporcionar repouso na velhice, cercar de cuidados, como eles fizeram quando nós éramos crianças, tudo. Então, é uma interpretação poética, bonita, é a Mãe Terra, é o planeta, mas o mandamento divino está falando de pai e de mãe, esse que gera possibilidades aqui para a nossa vinda, para o reajustamento, para o crescimento espiritual. E se a gente agora expandir um pouquinho o conceito da família? Só um pouquinho. Quem garante, Raquel, que você já não tenha sido minha mãe? Sim, a família já está expandida hoje, inclusive com modelos que não são mais o do pai, da mãe, do filho, da avó, do avô. Hoje em dia, nós já temos família, nós já estudamos isso em outras ocasiões, aqui mesmo no grupo, é a chamada família mosaico, que aí já vem um que já traz um filho, que já traz o outro, já chega com outro filho, aí ainda tem aquele que se juntaram, né? Isso, inclusive, é a lei do progresso, que está possibilitando que você traz um que vem de outra origem, de outro grupo consanguíneo, para o crescimento, a fraternidade, a indulgência, a tolerância. Então, esse convívio aí que vai se ampliando. E aí o conceito de família não está fechado. Saiu daquele modelo rígido e hoje é muito mais expandido. Filhos do coração, aí várias situações que se ampliam também, mas que chegam para nós o que nós precisamos passar, o que nós precisamos vivenciar. Se eu não gerei filhos, eu assumo filhos em outras situações, às vezes filhos que já chegam adultos, que é o caso meu e do Renato. Nós temos 2 seres que já chegaram para a gente, crescidos, mas que a gente aqui mantém, que banca, que orienta, não só materialmente, mas espiritualmente, dá teto, dá alimento, mas dá alimento espiritual, leva a palavra, leva
a aproximação desses seres com Deus, que não foram gerados por nós e apareceram nas nossas vidas adultos. Nessa linha que eu quero ir. Só um pouquinho, Raquel, só deixa eu concluir agora a minha linha de raciocínio, por favor. Imagina nós aqui, que chegamos na Alemanha, encontramos um casal de idade no nosso edifício, a gente percebeu que eles estavam passando por dificuldades. Logo, eu diria assim, a primeira vez que nos conhecemos, foi estabelecida uma ligação muito forte, né? Com 2 filhos, os 2 filhos, um deles se incomodava mais ou menos, se preocupava com eles, e o outro quase nada. Então éramos nós, aqueles que estávamos por perto. No momento que a coisa apertava, eles ligavam para nós, era a gente que corria, a gente levava para o hospital, né? Era a gente que abraçava, que beijava. E eu e a Cris chegamos a um ponto que falamos para eles assim: vocês são os nossos pais alemães, a gente está adotando vocês como pais, né? Aqui na Alemanha. É uma relação que se estendeu e que se propagou e criou uma força tão bonita e tão profunda que a gente começa a questionar assim, caramba, é aquela pergunta tão importante de Jesus, né? Quem são meus pais, quem são meus irmãos? E na verdade, se a gente olhar em torno de nós, podemos expandir essa relação para todos. O que vamos falar aqui dentro, por exemplo, desse grupo? O carinho que a gente tem um pelo outro, né? O respeito, o carinho. A fraternidade, a gente também não está de alguma maneira se honrando, né? Olha, ó, né, Zé? Assim, ó. Né? Mas é verdade, a gente está unido por um laço muito mais forte do que, eu diria assim, que talvez até foge à nossa compreensão. Foge à nossa compreensão, né? Então, o que eu quero dizer com isso? De repente, esse conceito, né, volta um pouquinho para aquilo que eu queria falar no início, ele se amplia. E aí a gente vai para aquela pergunta-chave, né, brilhante de Jesus. Quem são meus pais, quem são meus irmãos? Né? Aí a gente percebe que o mundo todo está cheio de velhinhos, carentes de amor, de carinho, de atenção, cheio, lotado. Gente abandonada em asilos, gente abandonada nos hospitais. E o discurso é mais ou menos assim, ó. Desculpa, né? Que a gente está num ambiente espírita aqui, tudo mais, espiritualizado, mas não me enche o saco. Aquele velhinho lá, deixa lá. Não me enche o saco, não me incomoda. Não é assim? E são eles que pavimentaram o caminho que a gente está trilhando agora. Foram eles que abriram o caminho. E assim, a gente precisa pensar nisso, que é um ciclo, né? Aquilo que o Marco Celeno falou é muito interessante também, porque é um ciclo interminável, para a gente aprender a amar, para a gente aprender realmente a se respeitar. É um ciclo interminável, até que a gente chegue um dia numa condição de espírito puro. Mas é um ciclo que eu quero dizer assim, interminável, de aperfeiçoamento, de crescimento, no desenvolvimento das nossas virtudes, né, que ainda ainda carecem, né, tanto ainda de desenvolvimento, né? É isso. Desculpa se eu falei demais. Bem, já que ninguém está falando, na próxima quinta-feira é justamente a passagem, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Vai dar andamento, né? E essa fala do Marcos agora é justamente essa questão. Vocês encontraram pessoas
fora, longe das raízes naturais, aí saíram para outro país, chegam e encontram afetos e na história de vida está aí, provavelmente já aconteceu o encontro anterior, que a gente não sabe em que época, mas a gente vivencia com carinho, com afeto, que é esse que Kardec fala, fazem às vezes de pai e de mãe. Então, é aquilo. E aí é o que a gente vai caminhar para isso. A gente não vai ter mais esse peso desse vínculo consanguíneo. Já foi muito mais forte a importância do nome de família. No Nordeste tem muito isso. De que família você é? Porque aqueles grandes clãs, aqueles grandes senhores de engenho, que aqueles nomes que passavam de pai para filho, e aquela importância toda. Se tivesse só filha, mulher, vai se perder o nome da família, porque a mulher casava, a lei dizia que tinha que receber o nome do marido, era tudo por isso. E a lei do progresso está aí, trazendo avanços, trazendo mudanças, quebrando paradigmas, e ampliando justo esses laços mais amplos. É isso aí. Quem mais? Acho que a Cris quer falar algo, que ela está com o livro na mão. Alguém está falando? Não, eu perguntei se alguém mais ia falar. Não, enquanto estava debatendo, aí eu fui lá para trás, né, para ver o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, né? Então tem várias passagens bem que realmente complementam o que está no capítulo de hoje, né, no item 4. E aí eu queria, então, se eu puder ler o item 7 novamente, que é da parte o ponto de vista, né? O Espiritismo expande o pensamento e lhe abre novos horizontes. Em lugar dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra sobre a vida presente, que faz do instante que passa sobre a Terra a única e frágil base do futuro eterno. Ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Mostra a solidariedade que liga todas as existências do mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal, enquanto que a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo, torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável, se considerar apenas uma parte. É esse conjunto que, ao tempo do Cristo, os homens não teriam compreendido, e por isso ele reservou o conhecimento para outros tempos. Perfeito. Perfeito. Por isso que é tudo interligado. Exato. O tempo inteiro. E foi essa semana também que a gente falou. Foi no estudo do Zé, terça-feira, né? Que a gente falou essa coisa dessa importância desse ir e vir, né? Porque se toca no assunto na introdução do Livro dos Espíritos, por exemplo, e vai lá na frente e tem que resgatar aquilo ali. É como se a gente... Bom, é uma coisa muito interessante, né? Eu, dentro do meu trabalho como pedagoga, a gente sempre procura trabalhar na forma espiral, né? Então, é aquela coisa de que você vai, mas de repente você volta para retomar alguma coisa que é importante, né? E que precisa ser lembrada, que precisa de novo, opa, olha lá,
Tá lembrado desse item aí? Olha como ele é importante, né? Então é muito interessante esse caminho, né, de estudo mesmo, né, que a gente fica nessa coisa de, ok, a gente vai avançando, mas opa, peraí, lembra daquele itemzinho lá atrás, naquele capítulo que você teoricamente já estudou? Volta lá, relembra, né? Então é muito interessante, muito interessante. Porque, na A tua ideia realidade, foi perfeita, Cris. Oi? Fala. Eu ia dizer que a tua ideia foi perfeita, essa ideia da espiral, a mola. Mas Porque a mola é assim, ela vai rodando. Se você pegar uma mola e botar na vertical, ela vai rodando e vai subindo, e vai rodando, vai subindo. A cada volta você passa pela mesma posição que você passou antes, mas um ponto acima. Ou seja, com entendimento melhorado. Então, os nossos estudos são assim. A cada leitura que a gente faz do Evangelho, a gente passa num ponto, a gente ganha um pouquinho na visão e vai ampliando ele. E vai ampliando, que é justamente para não ficar na ideia engessada com pouca coisa que você acabou de ler aí. A gente vai ampliando. Não quer dizer que um esteja certo, que o outro esteja errado. Não, é que a gente vai ampliando e vai somando os pontos de visão e vai modificando, porque a gente é assim. Como já dizia o célebre poeta Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Né? Então, vamos ser essa metamorfose que aprende a cada dia, se modifica e vamos melhorando. Certeza é a pior coisa do mundo. Estou com o Zé Luiz quando ele diz que o ideal é a gente ter dúvida, porque quando a gente tem dúvida, a gente pesquisa e aprende. Se a gente não tiver dúvida, não, eu já sei. Ferrou, você não sabe nada, você está lascado e vai ter que voltar na outra encarnação para repetir tudo de novo. Enquanto a gente tiver sede de aprender, não importa se tiver com 70 anos, com 80 anos, com 90 anos, a sede de aprender é que move a gente para frente. Exatamente. Deixa eu me cobrir aqui, tem um mosquitinho me mordendo. Eu não estou com frio, não, estou fugindo do mosquitinho que entrou aqui, eu estou com preguiça de pegar a raquete para matar ele. Aliás, eu estou bonzinho, eu não posso acabar com esse mosquito. Matar o mosquito é um crime. O Fritz está lá dentro, a raquete está lá dentro, e eu vou ter que levantar. E o danado, ele é pequenininho, consigo ver ele, cara. Quando eu vou ver, eu já estou coçando o braço aqui. Aí eu peguei um cobertor que estava ali, que ontem estava frio, ele estava ali no cantinho do sofá, me cobri e pronto. Estou me defendendo dele. É bem legal isso aí que você falou, viu, Seleno? Porque tem um detalhe. Muitas vezes a gente se depara com uma situação que a gente acha que tem o controle. Eu estou começando um projeto aqui numa empresa na Alemanha que a Cris sabe quanto eu estava inseguro, né? Mas eu vou conhecendo um, conhecendo o outro, lidando praticamente, eu diria assim, 95% do meu público é alemão, e alemão é arrogante, alemão é o dono da verdade. Eu falei assim, Cris, lascou, né? Vai ser um negócio terrível. Aí eu chego para eles na reunião e falo assim, olha, me desculpa, você pode me ajudar a entender esse assunto? Talvez eu já tenha feito essa pergunta para você, mas eu preciso entender melhor. Então é exatamente isso que você falou. Aí a coisa flui. Aquilo que eu coloquei hoje no grupo foi uma intuição que eu tive, até de repente recebi um estímulo da Cris. A gentileza e um pedido de desculpa sincero fazem milagres. Muito. Fazem milagres. É chegar assim, porque o alemão é tão orgulhoso, para ele chegar e pedir desculpa, é algo que não faz parte do dia a dia dele, não faz parte da atitude dele, do comportamento dele. Ele pode errar, mas não vai pedir desculpa. E aí, se você chega e fala assim, desculpa, me ajuda aqui, por favor. Aí a coisa acontece, né? E aí você, de repente, a mola, né? Você passa pelo mesmo ponto, E aí uma hora você aprende, aí você vai, de repente, já começa a subir o nível, né? Mas o mais interessante da mola é exatamente isso que você falou, Selene. Você fez a leitura perfeita. Você parece que está subindo, né? E de repente você está passando ali pelo mesmo ponto. Perfeito. Um nível acima, mas passando pelo mesmo.
E eu tenho certeza absoluta, eu insisto, para mim, um dos maiores exemplos, o Dr. Bezerra de Menezes, né, que já podia estar lá longe, em outro lugar, mas está aqui com a gente, repassando pelos mesmos dramas, está enxergando os mesmos sofrimentos. E olha que maravilha de mensagem de Bezerra de Menezes que eu coloquei no grupo hoje, não sei se vocês viram. No momento que alguém cair, estende tua mão. Porque se você criticar, você vai empurrar e vai piorar a situação daquele sujeito e talvez ele vai precisar de muito mais tempo para poder se levantar. Né? E é isso que ele está fazendo com a gente. Bezerra de Menezes, ele não vai embora, ele fica aqui. Insisto, não é nem por piedade, é por amor. Né? Então, e olha só, que interessante quando a gente pensa, né? Se a gente está lidando com uma situação ruim, uma situação negativa, chega um determinado ponto, e é cíclico, né? Todo dia você vê a mesma situação, você fala assim, meu Deus, não aguento mais, né? Agora, Bezerra de Menezes, que já podia estar em outro orbe, numa condição muito melhor, ele está vendo e lidando com a nossa miséria todos os dias. Todos os dias. E não se cansa. Por amor a esse planeta e por amor a nós, né? Então, se a gente fala em mola, né? Mas sempre pensando que a mola também, embora ela gire, ela tem uma potência tremenda. E a potência de nos levar adiante. E essa é a mola propulsora do amor. Né? É isso. É isso, é o final do poema do Casimiro Cunha, no plano eterno do amor. Vai subindo e passando pelo mesmo ponto, vai subindo e passando pelo mesmo ponto. É isso. Mais alguém? São 5h25. Para a gente ir caminhando para o encerramento. Ninguém mais? Josi está caladinha, está na sala, caiu, ficou. Eliana já foi. Eliana já foi. Tá bom, então vamos caminhar para o encerramento, né? A importância disso é nós sabermos que o caso, né, da reencarnação, do relato do livro Libertação e do outro anterior, de quinta-feira, e de toda a nossa vivência, nós, segundo Joana de Ângeles, nós estamos no lugar certo, na família certa, fazendo o que precisamos para o nosso crescimento. Não adianta dizer, porque não tenho nada a ver com essa família não parece comigo. Pode não parecer aos olhos humanos, mas é onde você tinha que estar. Não era para eu estar aqui nesse lugar. É para estar nesse lugar. Se vocês, por exemplo, nasceram, reencarnaram no Brasil e vivem na Alemanha e hoje se tornaram cidadãos, aí tem uma razão, tem uma necessidade para aprender o quê, para exercitar o quê. Então, nem adianta. Os princípios de atração governam o universo inteiro. Essa fala não é minha, é do André Luiz. Os princípios de atração governam o universo inteiro. Então, é aí essa importância. Cada um de nós está num ponto de entendimento, mas por isso que é importante refletirmos, nos questionarmos e buscar justamente essa reflexão para entender a importância de uma existência terrestre e não desperdiçá-la, às vezes, por poucas coisas. Porque é nos sofrimentos de hoje
que nós solvemos os débitos de ontem. E com essa linha de raciocínio, com as nossas atitudes de hoje, nós estaremos evitando sofrimentos futuros. Então, é um encadeamento, nesse sentido, para nós encerrarmos nossa reflexão daí do nosso encontro. Fazer a nossa prece final. Teria condições de tocar a Ave Maria, Marcos e Cris? Tem 2 minutinhos aí para a gente entrar numa sintonia mais elevada. Obrigada. Vamos agora nos recolhermos no mais íntimo de nós mesmos,
recorrendo à doce Mãe Maria, que na sua infinita bondade, na sua infinita doçura, possa nos cobrir com seu manto de luz, com seu manto de amor. Socorre, doce Maria, aquece os corações dos que habitam as ruas sem teto, inspira aos que têm um pouco mais de recursos a alimentar a tantos que sofrem as penúrias da fome física. Toca, ó Mãe Maria, toca com teu amor, com a tua bondade, os corações endurecidos, os corações indiferentes. Inspira-nos, Senhora. Inspira-nos a compaixão. Inspira-nos a fraternidade. Estamos todos nos sentindo um tanto quanto órfãos, corações enlutados, carregando aflições, saudades, angústias, que possamos encontrar nos teus exemplos de bondade, de piedade, o fortalecimento, a coragem que demonstraste ter de acompanhar o teu filho em sofrimento. Precisamos dessa coragem, Maria. Inspira-nos na caminhada, segura em nossas mãos, como uma mãe amorosa. Nós já conhecemos as promessas do teu Filho, que nos convida a cada dia para a transformação, que nos aponta o caminho iluminado para nós percorrermos. Precisamos apenas desapegarmos cada vez mais da materialidade que nos aprisiona. Queremos dizer a nossa gratidão por essa tarde de reflexão, essa tarde de encontro, essa tarde de corações que se buscam, de mentes que desejam o conhecimento para sair da ignorância. Que nossos passos sejam mais firmes, mais céleres, em direção à luz que nos aponta. Abençoa, Senhora, a cada um de nós, aos nossos lares, aos nossos amores, mas também aos nossos desafetos que porventura temos, para que sejamos capazes de rogar também por eles. Graças te damos, Deus, nosso Pai. Agradecemos aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, pela presença, pela sustentação, pelo amparo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.